A neve se acumula entre troncos negros na floresta congelada. Ao longe, uma metralhadora 42 crepita e se apaga, restando só o vento. Saindo da linha das árvores, surge uma figura de capacete, rosto envolto em um pano estampado como folhas mortas. Por um instante, ele parece parte da paisagem, não um homem. Nas grandes guerras do século XX, nenhum exército tentou mais apagar o contorno humano do que a Waffen-SS da Alemanha. Seus soldados lutavam como sombras, silenciosos e anônimos. O que começou como uma busca técnica por camuflagem tornou-se algo muito mais complexo. Uma tentativa de criar uma elite que não se parecesse com nenhuma outra na Terra. Esta é a história de como camuflagem, psicologia e ideologia se uniram para criar o inimigo sem rosto dos soldados aliados. Essas vestimentas eram apenas produtos da ciência militar ou símbolos de uma transformação mais sombria? Guerreiros que buscavam desaparecer da própria humanidade? A ideia de que a aparência poderia servir à ideologia era profundamente enraizada na SS de Heinrich Himmler. Ele via sua ordem não só como soldados, mas como propaganda viva, disciplinada, uniforme e diferente do exército regular. Cada botão, insígnia e tom de tecido tinha significado. Por volta de 1935, alguns, em sua organização, deixaram o interesse pelas paradas militares e voltaram-se para a ciência da invisibilidade. A figura central era Wilhelm Brandt, um oficial da Waffen-SS responsável pelo desenvolvimento de uniformes e equipamentos. Brandt queria uma nova vestimenta de campo que pudesse quebrar o contorno de um homem sob fogo inimigo. Para isso, ele buscou um artista, não um soldado. Johann Georg Otto Schick, professor de arte de Munique que estudou teoria das cores e o efeito da luz em superfícies naturais. A tarefa de Schick em 1935 parecia simples: desenvolver padrões para camuflar um corpo humano na paisagem europeia. Ele passou meses fotografando bosques e campos em várias estações, analisando como a folhagem difunde a luz solar. Dessa pesquisa surgiram os primeiros padrões impressos, agrupamentos irregulares de verde, marrom e bege que imitavam sombra e profundidade. Eles foram pintados em aventais das tropas SS Verfügungstruppe para testes e depois transferidos para rolos de tecido com placas de serigrafia, inovação inédita em outros exércitos na época. As primeiras versões, Platin e Muster Plain, Tree Palm e Muster Palm e Rauchtan Muster Smoke, pareciam quase artísticas, com suas formas sobrepostas projetadas para se desfocar à distância. Quando os primeiros lotes chegaram aos regimentos SS Leibstandarte, Adolf Hitler e Totenkopf, as reações na Wehrmacht foram mistas. Para oficiais tradicionais, os padrões pareciam desperdício e pouco militares. Para comandantes jovens, prometiam grande vantagem tática. Durante a invasão da Polônia, em 1939, grupos da SS usavam capas de camuflagem, enquanto o exército regular mantinha o uniforme de campo, cinza. Observadores notaram como essas tropas sumiam entre cercas vivas e florestas onde outros se destacavam. O contraste deu à Waffen-SS uma identidade visual que nenhuma outra formação alemã possuía, uma separação literal entre o exército político do regime e a antiga ordem militar. Nos primeiros anos da guerra, Schick seguiu aprimorando seus designs. Trabalhos de laboratório no SS Hauptamt em Berlim testaram novos corantes quanto à resistência à luz solar e à umidade. O objetivo era obter cores de precisão científica que mudassem de tom sob diferentes padrões de iluminação e funcionassem tanto de perto quanto de longe. Em 1941, a Waffen-SS criou um sistema de camuflagem avançado para a época. Capas, coberturas de capacete e de tenda, impressas com modelos similares, faziam homem e equipamento se misturarem. Uma fusão de arte e engenharia, mas o belo trabalho de Schick escondia um propósito brutal. A organização, antes obcecada por padrão e tom, já se preparava para uma guerra ideológica no leste. O disfarce virou parte de uma ética, velocidade, surpresa, aniquilação, não só um meio de sobrevivência. A Waffen-SS deveria surgir, atacar e sumir novamente. Em 1942, relatórios da linha de frente confirmavam a vantagem. Tropas soviéticas em Volkhov reclamavam de homens camuflados com folhas, invisíveis até abrirem fogo. Na França e nos Balcãs, partisans relataram emboscadas de soldados que pareciam surgir dos campos. Até mesmo o alto comando alemão tomou conhecimento. A Wehrmacht logo adotou seus próprios padrões Splinter e, mais tarde, Sonfmuster, imitações diretas dos experimentos de Schick. Ainda assim, a Waffen-SS guardava seus designs cuidadosamente.
Tecidos eram impressos em fábricas de Ravensbrück e Dachau, com códigos de produção registrados como documentos confidenciais. Os padrões eram tratados como propriedade intelectual da SS, um símbolo de status. Nas fileiras, ganhar uma blusa camuflada virou símbolo de pertencimento à elite. Com a expansão da guerra, a distinção visual se acentuava. Em 1943, surgiram uniformes reversíveis, um lado para florestas de verão, outro branco para neve. Eles estrearam com a 5ª Divisão SS Viking na frente oriental, onde a neve e o frio faziam as roupas comuns se destacarem como alvos. Pela primeira vez, soldados podiam adaptar essa aparência à estação, causando um efeito revolucionário. De longe, uma linha de tropas da SS entre as bétulas parecia se fundir à paisagem. Apenas o brilho das armas traía o movimento. Relatórios da inteligência aliada observaram mais tarde que a combinação de camuflagem e disciplina dava a essas formações uma reputação quase sobrenatural. Eles surgem e somem como fantasmas. No fim de 1943, o Departamento de Schick atuava como instituto de pesquisa sob o SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Desenhos técnicos desse período mostram tentativas experimentais de efeitos de desfoque para simular movimento através de conceitos de geometria irregular. Isso só reapareceu em estudos da OTAN nos anos 1970. Apesar do avanço científico, a Alemanha caminhava para a ruína. Os recursos investidos no aperfeiçoamento desses projetos contrastavam fortemente com a realidade em colapso da guerra. A ironia era evidente. A Waffen-SS, criada para representar força e visibilidade, tornou-se um exército de ocultação. Sua camuflagem era escudo, símbolo de inovação e máscara para a brutalidade que servia. Ao buscar dominar a invisibilidade, começaram a apagar mais que os contornos, apagavam o homem por baixo. Em 1940, a nova camuflagem já não era mais um experimento restrito a algumas pesquisas. Testes de campo na Polônia e na França convenceram Wilhelm Brandt de que o conceito funcionava. Ordens foram emitidas para uma distribuição mais ampla nos centros de produção em expansão da Waffen-SS em Dachau e Ravensbrück. Os tecidos eram impressos em rolos longos, usando telas aperfeiçoadas por Johann Georg Otto Schick em seus testes ópticos. Os primeiros carregamentos completos chegaram às divisões Leibstandarte, Totenkopf e Das Reich nas campanhas do Oeste. De longe, não lembravam as massas cinzentas do exército regular. Eles se moviam como fragmentos de terra e folhagem, suas formas sumindo na periferia da visão. Era intencional. Para a organização de Himmler, o uniforme era a ideologia tornada visível. Cada parte do traje foi feita para identificar quem o usava como parte de uma nova ordem a serviço do regime, e não do Estado. Enquanto a Wehrmacht mantinha as tradições do cinza prussiano, a Waffen-SS transmitia modernidade e ameaça. A camuflagem virou marca registrada do uniforme, servindo como identidade visual tática e psicológica. Em 1941, enquanto a Alemanha se preparava para invadir a União Soviética, expandiu-se o sistema de camuflagem. A divisão Viking, formada por voluntários alemães e estrangeiros, recebeu novos estoques de blusas impressas com os padrões de árvore simples e folha de carvalho. A SS Nord, estacionada na Finlândia, testou os primeiros parcas reversíveis com um lado branco para o inverno e o reverso com padrão de floresta. Essas peças de roupa eram cortadas de forma folgada para serem usadas sobre as túnicas padrão, permitindo uma rápida adaptação ao terreno. As capas de capacete tinham um modelo simples, elástico nas bordas e davam ao domo de aço uma silhueta irregular. Zeltbands, as capas de tenda triangulares, distribuídas desde 1930, foram reimpressas com padrões que faziam a meia tenda do soldado e seu uniforme se fundirem visualmente em um só campo de cor. A inovação não foi apenas estética. Relatórios dos primeiros meses da Operação Barbarossa citam que pequenos destacamentos da SS frequentemente sumiam ao se deitarem na grama. Relatórios soviéticos pós-combate dos Bálticos e da Ucrânia relataram metralhadores camuflados com folhas cujas posições só eram reveladas quando disparavam. Para o inimigo, pareciam parte da paisagem, o que garantia segundos preciosos e podia decidir o confronto. Atrás da linha de frente, o sistema de produção ficou mais complexo. O tecido de camuflagem era caro. Cada padrão exigia matrizes de serigrafia e corantes precisos. A escassez na guerra forçou improvisos constantes. As fábricas usavam pigmentos disponíveis, o que explica a variação nos exemplos sobreviventes, do verde escuro ao ocre desbotado.
Unidades em campo às vezes tingiam, capturavam blusas da Wehrmacht ou cortavam barracas para capas de capacete. Os uniformes de cada divisão ficaram um pouco diferentes, formando uma colcha de retalhos de tons, mas mantendo a geometria única dos desenhos de Schick. Para o exército regular, essa diferença era notável. Cartas de oficiais da Wehrmacht na Rússia reclamavam que a SS parecia uma espécie separada de soldado, equipada e vestida, além dos regulamentos padrão. O contraste alimentava tanto a rivalidade quanto o ressentimento. No campo de desfile, o cinza representava a tradição. No campo, as túnicas estampadas sugeriam evolução. Esse senso de distinção, prático e simbólico, integrava a mitologia interna da SS. Ser invisível era excepcional. Uniformes reversíveis, criados no fim de 1942, avançaram ainda mais esse conceito. Um lado mostrava a folha de carvalho multicolorida A, projetada para o verão, o reverso uma superfície branca simples para a neve. A troca entre eles levava poucos minutos. Unidades próximas a Leningrado e aos Cárpatos podiam alterar sua aparência conforme o clima. Fotos do inverno de 1943 mostram companhias como silhuetas brancas na neve, fuzis enrolados em tecido e rostos cobertos para que o vapor da respiração não denunciasse a posição. Quando o Thor chegou, eles viraram as roupas do avesso e voltaram para a floresta, quase invisíveis. Cada peça do uniforme, blusão, capacete, cobertura e Zeldbahn criavam um padrão contínuo. Botas e luvas estavam cobertas de lama ou carvão. O resultado não era uniformidade no sentido de desfile, mas sim uma espécie de rede de camuflagem viva. Isso mudou como essas tropas se moviam e lutavam. Manuais de treinamento orientavam soldados a usar essa vestimenta rastejando e aproveitando sombras. Nunca quebre o horizonte. Ocultar tornou-se doutrina. Para os aliados, o impacto visual era perturbador. Relatórios britânicos da Normandia, em 1944, dizem que a infantaria inimiga perto de Caen usava capas manchadas, parecendo arbustos em movimento. Relatos americanos, após as batalhas de Saint-Lô e Mortain, descrevem homens verde-amarronzados que pareciam desaparecer nas cercas vivas. Veteranos soviéticos das travessias do Dnieper relataram soldados arbusto que apareciam e desapareciam repentinamente. O termo divisões fantasmas entrou no jargão dos aliados, não por serem míticas, mas por surgirem e sumirem rapidamente. Dentro da Alemanha, fotógrafos de propaganda aproveitaram essas imagens. Revistas como a Signal publicaram ensaios fotográficos mostrando tropas da Waffen-SS agachadas nas florestas, com os rostos meio cobertos por redes e tecidos. As fotos serviam a dois propósitos: demonstrar progresso científico e cultivar a ideia de um novo tipo de guerreiro disciplinado, moderno e eficiente. Se os leitores viam beleza ou ameaça, dependia da perspectiva, mas o efeito era claro. A camuflagem virou símbolo visual da organização. Em 1943, o grupo de pesquisa em Berlim registrou mais de 20 variações de estampas, adaptadas às limitações das fábricas ou ao terreno local. Novos padrões como Erbsen-Muster e PDOT surgiram nas produções daquele ano. Ele usava denso agrupamento de pequenos pontos para quebrar a silhueta de perto, conceito vindo dos testes ópticos de Schick com fundos desfocados. Apesar de chegar tarde à linha de frente e ser raramente reversível, ele foi o estágio final de um programa iniciado com observação artística e concluído com precisão matemática. No entanto, cada sucesso expunha novas contradições. A camuflagem dificultava ver os soldados, mas tirava sua individualidade. Em fotografias de Kharkov ou do bolsão de Cherkassy, fileiras da Waffen-SS aparecem como figuras quase idênticas, rostos, padrões sombreados. Correspondentes de guerra aliados comentaram que era difícil distinguir oficiais de soldados rasos à distância. Correspondentes de guerra aliados comentaram que era difícil distinguir oficiais de soldados rasos à distância. A própria característica que os protegia da visão também removia os sinais humanos que tornavam os exércitos reconhecíveis. Para seus inimigos, deixaram de ser apenas alemães e se tornaram uma ameaça anônima e impessoal. À medida que a maré da guerra virou contra a Alemanha, a camuflagem manteve seu prestígio. Mesmo em batalhas defensivas, a Waffen-SS buscava manter o visual que antes simbolizava superioridade. Os depósitos distribuíam estoques mistos, as unidades usavam capotes gastos, trajes soviéticos capturados ou capas locais com estênseis simples. A sofisticação técnica caiu, mas o padrão continuou ligado à identidade da organização.
Para tropas aliadas na Normandia ou Ardenas, qualquer soldado com tecido manchado era logo visto como SS. Prova de que o experimento em invisibilidade já era reconhecido até pelos inimigos. A distinção importava além das táticas. A camuflagem surgiu como conveniência de campo. Em 1944, ela definia a imagem pública da Waffen-SS. Separava-os visualmente da Wehrmacht em colapso e reforçava a ideia de uma força à parte, autossuficiente, ideológica e implacável. Essa percepção persistiu após a guerra. As fábricas que imprimiam padrões estavam em ruínas. Em 1942, a camuflagem passou de capas estampadas para uma filosofia completa de ocultação. O próximo passo era o próprio rosto. A cabeça de um soldado era o traço mais reconhecível no campo de batalha. Pele clara, olhos brilhantes, o sinal de humanidade que denunciava até a melhor camuflagem. Os designers alemães abordaram o problema com a mesma precisão metódica que aplicaram ao tecido. O resultado foi uma variedade de coberturas, véus faciais, máscaras de atirador, redes contra mosquitos e capuzes de inverno que integravam o homem ao ambiente. O mais distinto deles era o Gesichtsschleier, literalmente véu facial. Ele surgiu em 1942 entre atiradores de elite e equipes de observação. Cortado do mesmo algodão impermeável que as blusas de camuflagem e estampado com padrão de árvore simples ou folha de carvalho. Cada véu tinha formato triangular, com fitas que prendiam atrás do capacete ou sob o queixo. Quando puxado sobre o rosto, ele quebrava o contraste acentuado entre a pele e a folhagem. Abaixado também protegia contra a poeira. A trama era suficientemente aberta para permitir a respiração, mas densa o bastante para suavizar a luz refletida. Em dias ensolarados, ele reduzia o suor para não revelar sua posição. Depois, versões para atiradores de elite eram mais sofisticadas, com máscaras ajustadas e buracos costurados nos olhos. Às vezes, uma aba de tela próxima à boca difunde o vapor da respiração no ar frio. Exemplares sobreviventes exibem reparos manuais e alterações em campo, mostrando o valor dado pelos soldados. Nos arquivos do Museu Bundeswehr em Dresden, uma das máscaras tem duas camadas, externa, com estampa de folha de carvalho, e painel interno branco para uso no inverno. Exemplo prático de como a SS tentou usar um objeto para vários terrenos. Destacamentos de reconhecimento e equipes de metralhadora que exigiam imobilidade usavam máscaras com mais intensidade. Um ninho de metralhadora, 42 disparando a partir do esconderijo, não podia se dar ao luxo de mostrar metal ou movimento. Um véu ajudava a arma a surgir na sombra do próprio armamento. Nas frentes do norte, onde o sol brilhava na neve e no gelo, a cobertura tinha outro objetivo: proteger contra a cegueira por reflexo. Unidades da SS Nord na Finlândia e da 6ª Divisão SS Gebirgs na Noruega usavam capuzes brancos com fendas para os olhos e sua respiração congelava no tecido. Fotos perto de Kandalaksha mostram sentinelas de capuz imóveis na penumbra, rifles em blocos de gelo, soldados reduzidos a formas. Em outros locais, o item solucionou outro problema. Nos pântanos do sul da Ucrânia e ao longo do Dnieper, os insetos eram constantes. Véus contra mosquitos, feitos da mesma malha das redes de camuflagem, foram entregues às formações de Wiking e Totenkopf. Os véus caíam frouxos do capacete e eram presos à gola da túnica. Eram simples, mas eficazes. Um soldado podia usar binóculos sem ser picado ou piscar. Nessas condições, a praticidade, não o medo, gerava o visual sem rosto, mas a imagem ainda perturbava quem a via. Designers alemães não foram os únicos a buscar essas soluções. Os atiradores britânicos usavam véus de rede grossa tingidos de verde e marrom, colocados sobre a cabeça como lenços. O Exército Vermelho distribuía balaclavas brancas simples para as frentes de inverno e faixas leves de gaze para o verão. Tropas de esqui finlandesas usavam máscaras de linho contra o congelamento. Mas a Waffen-SS se diferenciava ao tratar essas peças como parte de um sistema visual integrado. Capacete, capa, blusa, véu e zelban tinham o mesmo padrão e paleta de cores. O soldado deveria se parecer não com um homem mascarado, mas como parte do terreno. Cada camada se harmonizava matematicamente com a próxima. Na Waffen-SS, essa atenção ao disfarce foi incorporada à doutrina.
Manuais de campo, impressos em 1943, instruíam os soldados a usar o formato natural do terreno, a sombra das árvores e o tecido do corpo como um todo. Ilustrações exibiam figuras mascaradas deitadas junto à camuflagem, desfazendo o contorno humano com redes e se dissolvendo. A instrução era quase artística, eco dos primeiros esboços de Chic, mas o resultado no campo de batalha era impessoal. Aliados na Itália e Frente Oriental relatam o efeito. Um relatório britânico após a batalha pela cabeça de ponte de Anzio descreveu infantaria camuflada usando capuzes com redes e véus que tornavam os rostos invisíveis até a captura. O reconhecimento soviético perto de Narva registrou atiradores vestidos com trapos nas cores das folhas, cujos olhos eram a única parte visível do corpo. Nenhum desses relatos atribuiu qualidades sobrenaturais ao inimigo, mas a linguagem consistente, fantasmas, sombras, aparições, mostra como o disfarce e a psicologia se entrelaçavam. Em 1943, véus faciais eram distribuídos regularmente, cerca de 1 para cada 10 blusas de camuflagem. Eles eram costurados em pequenas oficinas, em vez de fábricas de grande escala, cortados de retalhos de tecido estampado para minimizar o desperdício. Quando houve escassez, as unidades improvisaram. Uma fotografia da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend na Normandia mostra um jovem metralhador usando um véu feito da borda rasgada de uma Zeltbahn. Imagem em Kharkov mostra atirador usando gaze de kit de primeiros socorros tingida com café para se camuflar no ambiente. Essas adaptações respondiam à escassez e mostram como ocultar o rosto já era parte da cultura do campo. Com o prolongamento da guerra, surgiram uniformes de inverno com capuzes costurados que cobriam boca e queixo, integrando a máscara facial ao casaco. Capas reversíveis brancas e camufladas tornaram-se equipamento padrão no final de 1943, dando aos soldados um uniforme que podia ser usado do avesso, dependendo da estação. O design foi copiado das experiências em Volkhov e Demiansk, onde os campos de neve tornavam o uniforme cinza-campo comum suicida. A lógica era clara: eliminar o contraste, apagar a identidade e sobreviver. O material dessas máscaras era funcional e não experimental. Misturas de algodão e viscose, tratadas com repelentes à água, garantiam durabilidade e mantinham a estampa nítida. Ilhós de metal nos orifícios evitavam o congelamento do tecido. Em clima quente, usava-se malha mais leve. Em zonas frias, camadas duplas proporcionavam isolamento térmico. Cada adaptação refletia a natureza cada vez mais fragmentada da economia de guerra alemã. As unidades buscavam fornecedores regionais que ainda tinham tecido. Isso produziu uma variedade de variações locais, algumas grosseiras, outras quase cirúrgicas em precisão. O que as unia era o efeito. Tropas camufladas avançavam pela floresta, rostos cobertos, parecendo impessoais até para os colegas. Fotógrafos de guerra das companhias de relatórios de guerra da SS capturaram essa estranheza em dezenas de negativos que sobreviveram. Homens agachados atrás de árvores, sem linha do maxilar ou bochecha, olhos como vazios escuros. Essas fotos eram documentais, mas gerações depois as confundiriam com propaganda pela composição. A câmera registrou a metáfora ideal do momento. Tecnologia e ideologia unidas apagando o indivíduo. Dessa forma, a máscara se tornou um símbolo maior do que sua função prática. Para os homens que a usavam, significava proteção contra balas e contra o clima. Para quem a via, sugeria que a pessoa sumia sob ela. O mesmo tecido podia simbolizar segurança, eficiência ou ameaça, conforme a perspectiva. Esse duplo significado ainda é debatido por historiadores. A aparência sem rosto das tropas alemãs em camuflagem era só inovação técnica ou parte de uma arma psicológica mais ampla? O sistema alemão era o mais deliberado em design e imagem entre as nações. As forças britânicas e americanas criaram seus próprios uniformes estampados, mas mantiveram formas caqui e verde-oliva com rostos expostos. O exército soviético priorizava massa e poder de fogo, não ocultação pessoal. Somente a Waffen-SS transformou toda a figura em um experimento óptico. No fim da guerra, sem recursos, os soldados pintavam o rosto com lama ou fuligem para imitar as máscaras. O hábito sobreviveu à organização. Forças especiais do pós-guerra adotaram véus faciais, balaclavas e tecidos estampados para sobreviver sem serem vistos e desestabilizar adversários. Em 1944, a imagem sem rosto já estava na mente de amigos e inimigos. Para a infantaria aliada avançando por sebes ou neve,
Qualquer vislumbre de tecido manchado e rostos mascarados significava oposição de elite. Para o soldado alemão, o véu era proteção e identidade, símbolo de pertencer a uma força que valorizava a invisibilidade. Foi nas trincheiras congeladas da frente oriental e nos bocages da Normandia que um objeto prático ganhou peso simbólico. O momento em que a camuflagem cruzou a linha da utilidade para o mito. Em 1943, a Waffen-SS já dispensava propaganda para se anunciar. Ver blusas camufladas ou rostos cobertos já tinha seu impacto. Em relatórios de batalha e interrogatórios de prisioneiros, as mesmas palavras se repetem, invisíveis, súbitos, silenciosos. A imagem do soldado sem rosto já havia começado a moldar como os oponentes pensavam e se comportavam muito antes de um tiro ser disparado. Na frente oriental, as tropas soviéticas aprenderam a associar a nova camuflagem com emboscadas. Nas batalhas da primavera em Kharkov, unidades do 2º Corpo Panzer SS de Paul Hauser, Leibstandarte, Das Reich e Totenkopf usaram florestas para contra-ataques surpresa. Relatórios do Exército Vermelho de março de 1943 notaram unidades com roupas camufladas surgindo em áreas antes consideradas vazias. A descrição é simples, mas o efeito psicológico era real. Soldados que lutaram contra a infantaria de cinza em 1941 agora enfrentavam inimigos que surgiam do nada. Relatos coletados depois pelo historiador soviético A. Zaleski trazem que até soldados mortos e camuflados eram difíceis de achar entre as folhas, detalhe perturbador que virou folclore entre as tropas da linha de frente. O fenômeno se repetiu na Itália. Quando as divisões policiais da SS de Karl Wolff foram para os Apeninos, partisans relataram homens verdes de rostos cobertos. O terreno montanhoso amplificava o eco e a confusão. Patrulhas da SS exageravam seus números atirando de vários ângulos e recuando sem serem vistas. Oficiais de ligação britânicos, junto a partisans italianos, relatavam ao Cairo o terror psicológico causado por essas incursões. Ao rumor de homens mascarados, as aldeias esvaziavam. No Ocidente, a campanha da Normandia trouxe novo público para esse efeito. A 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, sob comando de Kurt Meyer, combateu usando blusas reversíveis e capas de capacete Oak Leaf B. Boletins aliados de julho de 1944 descreveram essas tropas como manchadas e difíceis de identificar à distância. Unidades americanas, ao verem-nos pela primeira vez em Cannes, confundiram seções isoladas com companhias inteiras. A camuflagem funcionava, mas seu real poder era psicológico. Soldados aliados falavam de fantasmas da SS nos matagais. O correspondente de guerra canadense Ross Munro relatou que o inimigo surgia das valas como fantasmas, com rostos pintados ou escondidos por telas. A metralhadora já estava pronta e os comandantes usavam essa reação de propósito. As diretrizes de Hauser para o contra-ataque destacavam tempo, surpresa e baixa visibilidade. A surpresa é a arma decisiva. A frase ecoava a filosofia de design anterior de Schick, a ideia de que a própria visão poderia ser manipulada. Em 1944, a Waffen-SS havia transformado essa ideia em doutrina. A guerra psicológica ia além da camuflagem. As sirenes Junkers 87 Stuka da Luftwaffe, chamadas trombetas de Jericó, já exploravam o medo pelo som. O equivalente da SS funcionava através da visão, ou melhor, através da sua ausência. A aparência sem rosto negava ao inimigo um ponto de referência humano. Numa luta em que reconhecimento era crucial, amigo ou inimigo, vivo ou morto, ver uma máscara sem traços despertava um instinto primitivo. Médicos aliados em Mortain relataram casos de prisioneiros com exaustão de combate após longos combates em terreno fechado, onde cada cerca viva parecia esconder alguém. Hoje, chamaríamos isso de reação ao estresse. Na época, era simplesmente o medo do invisível. Dentro da Alemanha, as mesmas imagens alimentavam o moral. Fotos de propaganda do SS Hauptamt exibiam equipes de metralhadoras mascaradas, com a legenda Unsichtbar, Unschnell, invisíveis e rápidas. A ideia era acalmar o público interno. A elite seguia no controle e dominava a tecnologia. Porém, muitos oficiais da Wehrmacht não aprovaram o efeito. O general Erich von Manstein teria reclamado que os soldados da SS pareciam bandidos, uma observação registrada por seu ajudante, Günther Blumentritt. Até mesmo os aliados perceberam a contradição.
disciplina profissional escondida por trás de uma aparência de fora da lei. O aspecto psicológico atingiu seu auge durante a Guerra Defensiva, à medida que as forças alemãs recuavam pelo leste. Unidades como a SS Viking e Nordland, sob comando de Herbert Otto Gehler e Fritz von Schulz, travaram ações de retaguarda em florestas e cidades arruinadas. Seus uniformes de camuflagem, sujos, desbotados e rasgados, ainda causavam uma impressão assustadora nos observadores. O correspondente de guerra soviético Konstantin Simonov escreveu após as batalhas na Letônia que eles estavam em toda parte e em lugar nenhum. Rostos cobertos, movimentos precisos e curtos, silêncio total, só o disparo da arma. O relato de Simonov visava elogiar a coragem do Exército Vermelho. O trecho mostra como a invisibilidade do inimigo afetava o moral. No nível tático, os comandantes exploraram essa reação. O Diário do Regimento da Divisão Viking de agosto de 1944 menciona o uso de Maskiertes-Tostrups, grupos de assalto mascarados enviados à frente para sondar as linhas soviéticas à noite. Não eram disfarces literais, e sim homens com véus no rosto para distorcer o contorno sob a luz dos sinalizadores. Com o ataque bem sucedido, logo se espalhou a notícia. Os soldados, sem rosto, haviam retornado. O boato fez o resto. Para soldados alemães comuns, ver suas próprias unidades da SS também era perturbador. Diários de formações da Wehrmacht, em retirada pela Polônia, descrevem encontros com homens em uniformes camuflados que se moviam sem falar. A distinção entre amigo e inimigo se confundia na fumaça das frentes em colapso. Um oficial do Nono Exército, o Major Helmut Loers, escreveu que sentiu como se fantasmas tivessem passado por nós. A camuflagem, que antes simbolizava eficiência moderna, havia se tornado um marcador de isolamento dentro do próprio exército alemão. De uma perspectiva psicológica moderna, o poder da imagem sem rosto é fácil de explicar. Humanos leem emoções e intenções nos rostos. Sem esses sinais, a ansiedade cresce. O princípio que artistas mascarados usam no teatro ou a polícia de choque no controle de multidões é aplicado inconscientemente à guerra. A Waffen-SS, por meio de design e não de pesquisa, acabou descobrindo uma forma inicial de guerra psicológica visual, o que mais tarde os teóricos militares chamariam de negação da empatia. Nos meses antes do colapso da Alemanha, esse efeito voltou-se para dentro. Fotografias da ofensiva das Ardenas mostram tropas da Waffen-SS do Kampfgruppe Peiper avançando pela neve, rostos cobertos contra o frio e a fumaça da pólvora. Em 1945, a aparência sem rosto deixou de ser uma arma controlada de moral e passou a ser uma metáfora para a condição do regime. Soldados mascarados lutavam nas ruínas, invisíveis e sem o reconhecimento que seus uniformes antes prometiam. Nesse sentido, o efeito psicológico se completou. O que começou como uma ferramenta para assustar os outros acabou refletindo a desintegração do próprio exército. Quando o alto comando alemão começou a reunir unidades penais para combater insurgentes na Europa Oriental ocupada, um dos comandos mais incomuns ficou sob responsabilidade de Oskar Derlewanger, um veterano da Primeira Guerra Mundial e oficial condecorado que havia servido na Guerra Civil Espanhola antes de 1939. Seu histórico era controverso, mas na burocracia da SS ele era visto como útil, experiente em guerra irregular e disposto a liderar condenados. Em 1940, ele recebeu permissão para criar um experimento antipartidário, inicialmente chamado Wildeb-Kommando Oranienberg, o Batalhão dos Caçadores Furtivos. De algumas dezenas de homens, tornou-se um regimento e, em 1944, virou a 36ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS de Levanger. A unidade recrutava seu efetivo de prisões militares e de infratores políticos, mas seu equipamento vinha dos depósitos regulares da SS. Fotografias antigas do campo de treinamento de Oranienberg mostram os homens usando túnicas padrão cinza-campo com abas de colarinho pretas sem insígnias. Quando enviados à Polônia ocupada e depois à Bielorrússia, os suprimentos da SS em Berlim incluíam blusas camufladas, parcas reversíveis e véus faciais iguais aos distribuídos para Totenkopf e Viking. Em condições de campo, essas vestimentas serviam a um propósito simples: camuflar-se em florestas e pântanos durante patrulhas contra os partisans. Quando o batalhão passou a operar sob o comando do SS Obergruppenführer Erich von den Bach-Zelewski na equipe antipartisans em 1942, os homens adotaram uma aparência eclética.
A falta de suprimentos levou ao uso de túnicas do exército, capotes soviéticos capturados e camuflagem da Waffen-SS. Capacetes eram cobertos com fragmentos de Zeltbahn, lonas de abrigo. Os rostos ficavam envoltos em véus de pano contra poeira e insetos. Fotos da região de Minsk mostram destacamentos com blusas de folha de carvalho tipo A, botas soviéticas e lenços civis. Um uniforme improvisado, criado por necessidade e não por design. Oficiais de ligação alemães relataram que máscaras e roupas camufladas dificultavam distinguir essas tropas do terreno. Em opressões em florestas densas ao redor de Vitebsk e Polotsk, homens de ambos os lados comentaram como os caçadores pareciam com a própria floresta. Para fins de comando, isso criou problemas. A disciplina e a identificação já eram fracas, e o disfarce que os protegia também escondia as insígnias das unidades. O quartel-general acabou ordenando a adição de braçadeiras com runas da SS para que pudessem ser reconhecidos à distância. Em 1943, com a expansão da unidade, o equipamento foi padronizado sob o comando do SS Führungshauptamt. Capas de neve reversíveis e véus faciais foram distribuídos dos depósitos em Kaunas e Varsóvia. Esses itens eram úteis nas planícies geladas da Bielorrússia. O lado externo camuflado era usado para áreas arborizadas, enquanto o lado interno branco servia para patrulhas em campos abertos de neve. Os véus possuíam pequenos ilhós de metal para dispersar a respiração e evitar condensação, iguais aos criados pelo grupo do professor Schick anos antes. De muitas maneiras, as tropas de der Levanger levaram a evolução tardia do sistema de camuflagem da SS para as condições mais difíceis imagináveis. No verão de 1944, a brigada, então com cerca de 4.000 homens, operava ao lado de várias formações auxiliares recrutadas no leste ocupado. Perto de Baranowice e depois, na Polônia, destacamentos do SS Sonderbataillon russo, da Schutzmannschaft bielorrussa e pequenos grupos da Ruske Osvoboditelner Armia Ruske Osvoboditelner Armia ficaram temporariamente sob o mesmo comando regional. Eles compartilhavam rações, munição e às vezes roupas retiradas dos mesmos depósitos. Testemunhas relatam colunas mistas usando o que havia disponível nos estoques, camuflagem da Waffen-SS, blusões sobre calças soviéticas ou civis, máscaras improvisadas feitas de retalhos de Zeltbahn e capas de neve durante incursões no inverno. A impressão geral era caótica, mas visualmente consistente. Um exército remendado de tecidos manchados e rostos cobertos. Nesse período, a 36ª Divisão ganhou sua reputação por guerra irregular na Polônia e na Eslováquia. As máscaras, originalmente feitas para serem véus contra mosquitos ou protetores contra o clima, passaram a ter uma função secundária. Os homens usavam-nas para se esconder e se proteger da fumaça e poeira em cidades destruídas. Os médicos de campo alemães notaram a praticidade. Partículas finas de entulho e pólvora causavam irritação crônica. As faixas de tecido reduziam isso. O visual era perturbador. Figuras anônimas andavam entre ruínas, olhos cobertos por panos estampados. Os correspondentes de guerra evitavam fotografá-los de perto. As imagens que sobreviveram são distantes, granuladas e muitas vezes com legendas incorretas. Quando a formação de der Levanger virou divisão completa da SS, no fim de 1944, sua cadeia de suprimentos melhorou por pouco tempo. Novos estoques de camuflagem chegaram dos depósitos de Cottbus e Königsberg, incluindo o novo padrão Erbsen-Muster PDOT. Os registros do intendente listam remessas de 3.500 blusas de camuflagem e 2.800 véus faciais. Porém, a frente desmoronava e muitos itens nem chegavam intactos às tropas. Eles surgiram em fotos da Eslováquia e Hungria, usando uniformes soviéticos de inverno capturados, criando um híbrido curioso de estilos alemão e oriental. Capuzes de neve sobre blusas PDOT, botas do Exército Vermelho sob cintos da SS. Durante toda essa fase, voluntários orientais seguiram servindo junto à divisão. A 14ª Divisão de Granadeiros, Waffen-SS Galícia, formada principalmente por ucranianos e liderada por Fritz Freitag, atuava separadamente, mas às vezes em setores próximos. Soldados dessa formação também ganharam camuflagem reversível e capuzes de inverno dos mesmos depósitos. Relatórios soviéticos de Lviv em 1944 citam tropas ucranianas com uniformes e máscaras alemãs. Descrições semelhantes aparecem em notas de inteligência sobre os destacamentos da Rusk Osvoboditelner Armia de Vlasov, na Polônia, durante os meses finais da guerra. Esses grupos, sob comandos locais da Wehrmacht,
herdaram os estoques disponíveis de roupas da SS. Fotos de unidades germano-russas perto de Poznań mostram o mesmo tecido estampado nos dois lados da linha de marcha, refletindo o caos do último ano. Com a contração da frente, os homens de Derlevanger e auxiliares avançaram pela Eslováquia até a Hungria, lutando em pequenas batalhas no rio Hron. Inventários de fevereiro de 1945 ainda incluíam blusas camufladas e panos de proteção facial como itens padrão. Exemplares sobreviventes achados após a guerra em Budapeste mostram desgaste intenso, costuras rasgadas e padrões apagados pela fuligem. Eles mostram a persistência técnica da camuflagem da Waffen-SS, mesmo com a organização se desintegrando. Após o colapso da divisão em 1945, os remanescentes foram capturados por soviéticos e poloneses perto de Hauby. Fotos recentes dos prisioneiros mostram uniformes variados, camuflagem cinza-campo, marrom soviético e alguns ainda com véus característicos. Para os historiadores, esses fragmentos se tornaram evidências visuais de até que ponto o conceito original do uniforme de elite havia se deteriorado. Do laboratório do artista em Berlim aos batalhões penais do leste, o mesmo tecido estampado percorreu todo o arco da guerra. Em estudos do pós-guerra, a formação Dirlewanger é vista como um símbolo do desespero do regime, e não de sua engenhosidade em design. Mesmo assim, os vestígios físicos, túnicas, máscaras e capuzes achados em depósitos e coleções mostram a força da continuidade. Mesmo nos extremos da disciplina, a SS fornecia às suas unidades o mesmo tipo de camuflagem concebido anos antes por Brandt e Schick. A ocultação virou hábito institucional. Fosse usada por panzergrenadiers da linha de frente ou tropas penais das prisões, a padronagem era a mesma e o propósito idêntico: apagar o contorno individual em um mundo que se dissolvia em ruínas. Os bombardeios aliados destruíram as gráficas em Dachau e Oranienberg. As fábricas químicas que produziam corantes de anilina estavam funcionando com estoques de emergência. Os intendentes improvisavam com tecidos restantes, misturando tons que não deveriam se combinar. Listas de distribuição de março de 1945 lembram inventários do colapso: tecido de folha de carvalho, 700 metros de brincru, inutilizável para tingimento, e material de tenda soviético, útil se recortado. Os resultados eram claros na linha de frente. Fotos dos setores do Vístula e Oder mostram companhias em farrapos. Um homem com Erbsenmuster, P.D.O.T., outro com Plane Tree desbotado e um terceiro usando capa soviética capturada pintada de verde. Capacetes eram cobertos com estopa ou tiras de rede, e véus faciais viraram simples trapos contra o vento. O que era um sistema visual bem orquestrado virou um mosaico de sobrevivência. No entanto, as ideias por trás disso não morreram. Enquanto avançavam pela Alemanha em 1945, equipes técnicas dos aliados coletavam amostras de todos os padrões encontrados. O Comitê de Inteligência Técnica Industrial do Exército dos Estados Unidos da América enviou centenas de metros de tecido para laboratórios em Maryland. Oficiais de armamento britânicos fotografaram telas de impressão deixadas em fábricas da Baviera. Canadenses testaram compostos impermeabilizantes que faziam as cores de Schick resistirem ao desbotamento. Seus relatórios circularam discretamente nos primeiros escritórios de pesquisa têxtil da OTAN. Depois de 1949, a Alemanha foi a primeira a reutilizar esse conhecimento ao criar a Bundeswehr em 1955. Os designers queriam um padrão que inovasse, mas preservasse as lições práticas do passado. O Splittan B e depois o Flecktan foram criados, ambos usando a dispersão matemática de cores desenvolvida por Schick, mas desprovido dos símbolos políticos que antes o acompanhavam. Os arquivos de aquisição da Bundeswehr mencionavam os estudos anteriores a 1945 sobre equilíbrio de tons ambientais, reconhecendo cautelosamente as origens. Do outro lado do Atlântico, engenheiros americanos chegaram a conclusões semelhantes. No fim dos anos 1940, o corpo de intendentes em Natick Laboratories testou impressões disruptivas inspiradas nos alemães. Desses testes, surgiu o padrão Duck Hunter, usado pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América no Pacífico e, mais tarde, por forças especiais na Coreia e no Vietnã. Suas pequenas manchas irregulares eram descendentes diretas do Erbsenmuster da Waffen-SS. Na década de 1980, o famoso padrão M81 Woodland, adotado pela OTAN, seguia o mesmo princípio.
4 cores sobrepostas criadas para desfocar o contorno, não para imitar folhas ou árvores. A linha da prancheta de Schick, a camuflagem moderna, seguiu por 4 décadas de pesquisa sem interrupção. A União Soviética seguiu outro caminho, mas também aprendeu com o material capturado. Cientistas do Exército Vermelho no Instituto Testilny, em Moscou, analisaram tecidos da SS capturados na Polônia e Alemanha Oriental. Em 1944, a moeba deles já usava grandes formas orgânicas. Após a guerra, eles o refinaram nos padrões Flora e Bétula Beresca. Campos verdes amplos cercados por manchas claras que refletiam a geometria da folha de carvalho alemã. Os estados do Pacto de Varsóvia o adaptaram mais. As agulhas Vzor, 60 da Tchecoslováquia, o camuflado Panstwai, 63 da Polônia e o M74 da Hungria mantiveram a mesma lógica de disrupção enquanto substituíam os corantes por novos. Até nos países mais afetados pela ocupação alemã, a ciência do ocultamento sobreviveu por ser eficaz. Enquanto os exércitos adotavam esses designs, pequenos detalhes do equipamento de campo da SS, como capa de capacete, véu facial e capuz de inverno reversível, também se destacaram. A balaclava virou item padrão para tropas soviéticas e ocidentais, usada primeiro para aquecer e depois para proteger a identidade. Comandos britânicos na Malásia e Bornéu usavam lenços de rede no rosto para disfarçar nariz e queixo. Patrulhas Long Range, Reconnaissance Patrol americanas no Vietnã pintavam a pele com tons manchados que reproduziam o efeito de véus de tecido. Nos anos 1990, forças especiais globais usavam capuzes de malha e mantos de atirador baseados em protótipos de guerra. O objetivo era o mesmo: ocultar o rosto, evitar reconhecimento e ampliar o uniforme até a última parte visível do soldado. Os historiadores costumam chamar isso de o legado invisível da Segunda Guerra Mundial. As tecnologias que surgiram da derrota, impressão, impermeabilização, disrupção óptica, tornaram-se a base do design militar global. Os teares que faziam folha de carvalho agora produziam Flecktarn da Bundeswehr. Paraquedistas franceses na Indochina usavam cópias do Plane Tree sob o nome de padrão lagarto. O camuflado de quebra-cabeça de 1956 do exército belga foi outro derivado. Cada um era um passo além do original, mas ainda preso à sua geometria. Mesmo longe da batalha, os padrões persistiram. Defesa civil, serviços florestais e depois estilistas de moda adotaram sua lógica de ruptura. O que surgiu como ferramenta de guerra virou linguagem visual de ocultação e poder. A ironia era inevitável. Uma estética surgida de um conflito sombrio agora estava presente em parcas e jaquetas de caça globalmente. O professor Schick, falecido em 1945, nunca imaginou o alcance de suas teorias. Laboratórios militares ainda seguem as regras criadas por ele e Brandt nos anos 1930. Quebrar o contorno, misturar cores ao ambiente, reduzir brilho e ocultar o rosto. A impressão digital e revestimentos infravermelhos substituíram serigrafias e corantes de anilina, mas a matemática segue igual. Em todas as camuflagens modernas, Flecktarn alemã, Universal Camouflage Pattern americana, equipamento modular de combate russa, Multiterrain Pattern britânica, o eco daqueles primeiros experimentos permanece. O soldado, sem rosto, antes confinado às florestas da frente oriental, tornou-se uma figura permanente na ciência da guerra. Quando o século XX chegou ao fim, os historiadores reavaliaram o legado. Os uniformes, antes símbolo de ideologia, agora evidenciavam a evolução do design. Arte virou função, função virou padrão. Para quem as usava, camuflagem era sobrevivência. Para gerações posteriores, virou a marca do conflito moderno, mostrando que ideias podem sobreviver à derrota dos exércitos que as criaram. Nos anos 1950, filmes da Alemanha Ocidental como Zero e Der Stern von Afrika buscaram humanizar os protagonistas, mas ainda mostravam a figura camuflada como anônima e uniforme, não individual. No leste, diretores soviéticos como Mikhail Rohm e Alexander Dovzhenko mostravam invasores alemães espectrais, com rostos ocultos por fumaça ou tecido, reforçando a fronteira moral entre humanos e máquinas. Nos anos 1960, o cinema ocidental passou a dissecar e não só condenar os épicos de guerra americanos e britânicos. O mais longo dos dias, a Batalha das Ardenas e Cruz de Ferro recriaram a camuflagem alemã com cuidado quase etnográfico.
Os figurinistas consultaram uniformes sobreviventes. Os padrões de folhas reapareceram em Technicolor. Espectadores que nunca tinham visto um soldado da SS na vida agora sabiam exatamente como era. Um fantasma em verde e marrom manchados. O que era um recurso técnico para sobreviver na batalha virou uma textura cinematográfica de ameaça. A televisão aprofundou essa associação. Imagens de noticiários do Vietnã e Oriente Médio, com soldados em camuflagem e véus, ecoavam a iconografia dos anos 1940. Jornalistas repetiram o vocabulário: sombras na selva, combatentes sem rosto, passado e presente. A camuflagem borrada virou símbolo da guerra industrial moderna. Na arte, na fotografia e na moda, o padrão foi ainda mais longe. Ainda assim, estilistas franceses e italianos, nos anos 1980, estampavam motivos simples de árvores em jaquetas. Uma declaração de ironia, sem saber que a fonte deles estava no laboratório pré-guerra de chic. Para as gerações mais jovens, o padrão já não significava ideologia, mas anonimato, o mesmo anonimato que os soldados buscavam para sobreviver. Os museus começaram a coletar tanto a blusa de guerra quanto sua imitação das passarelas como evidência de como as linguagens visuais migram. Historiadores e cineastas continuam debatendo o que o soldado sem rosto significa. Para alguns, máscara e camuflagem simbolizam a tecnologia superando a humanidade. Para outros, elas revelam como todo exército eventualmente apaga o indivíduo em prol da função. Documentários agora mostram panorâmicas lentas de uniformes vazios ou capacetes em vitrines, estimulando a reflexão, não o julgamento. O medo causado por um rosto coberto virou curiosidade sobre a relação entre design, psicologia e ética. A preservação de arquivos foi fundamental. O Bundesarchiv e museus em Varsóvia, Moscou e Washington exibem camuflagens originais da Waffen-SS junto a equivalentes aliados. Os visitantes veem os mesmos padrões dos filmes e muitas vezes se surpreendem com o quão pequenos e discretos eles são. Sob as luzes do museu, o tecido perde o mito e vira história, mostrando que a imagem era só sombra da realidade. Encerramos o vídeo. Espero que tenha achado interessante e aprendido algo novo. Se gostou, deixe um like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e agradeço a todos que apoiam meu trabalho aqui. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem